Evangelho de Mateus 21, 18, que assim está escrito. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou ela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, dares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte te disserdes: ergue-te e precipita-te no mar. Assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade mais, Senhor, que o Senhor me deu de estar falando a Tua palavra. O Senhor sabe quem verdadeiramente eu sou. O Senhor me conhece muito mais que eu mesmo. Não teria condições se não fosse o Senhor de aqui estar falando a Tua palavra aos meus irmãos. Pai, não fale eu nunca, mas fale Ti, Senhor. Fale o Senhor aos meus irmãos. Eu não sei o que eles querem ouvir. Eu não sei o que eles precisam ouvir. Mas é uma noite, Pai, de escutarmos um pouco mais de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do amigo Espírito Santo, eu oro. Amém. Essa passagem é conhecidíssima por muitos. Acredito que muitos já ouviram ela diversas vezes. Onde o título da minha Bíblia está dizendo: a figueira infrutífera. E outras traduções terão outros títulos. E para a mensagem eu dei o título O Dia da Prestação de Conta. O Dia da Prestação de Conta. E antes de chegarmos a esse momento da igreja frutífera, aconteceu algumas coisas antes que me chamaram a atenção nesse mesmo capítulo. No início do capítulo, é onde o Senhor dá ordem a 2 discípulos, dona Juju, para buscar um jumento e a jumentinha. Porque ele precisava adentrar pela cidade, montada nessa jumenta. Porque assim já tinha sido profetizado. O profeta Zacarias já tinha falado que isso precisaria acontecer. E assim aconteceu. Os discípulos foram, buscaram uma jumentinha virgem, e veio o Senhor, adentrando pela cidade. Fato curioso qual? Esse mesmo Senhor a qual eles ouviam, era aquele que: eu estou ouvindo que alguém vai vir me livrar desse império romano. Eu estou ouvindo que alguém vai me livrar desse jugo a qual esse império de César e Herodes na época tem feito assolado. Então, eu espero alguém forte, poderoso. Com certeza, no mínimo, eu estou esperando alguém entrar num tanque ou num avião com vários cavalos, porque era a força a qual poderia derrubar aquele império romano da época. Mas não. Entra Jesus, montado numa jumentinha, e a Bíblia diz que o povo gritava, a multidão clamava: Hosana, Hosana, o filho de Davi, aquele que vem, aquele que vai, bendito é o nome do Senhor. E detalhe, que esse mesmo povo que gritava, clamava, esse mesmo povo que pegava as folhas para festejar a entrada do rei Jesus, 5 dias após, Jesus vinha crucificado. Crucificado não, carregando a cruz. E esse mesmo povo que clamava é o mesmo povo que gritava: crucificam, ele não presta. Olha como é que é o ser humano. Tá ótimo hoje, tá me ajudando? Ele é maravilhoso, Carlos. Deixou de me ajudar, ele frustrou as minhas expectativas. Ele não era esse. Se realmente ele fosse esse, ele não estava carregando essa cruz. E outro episódio acontece mais à frente. Os discípulos e Jesus, descendo para o evangelismo, adentra pela cidade.
Adentrando pela cidade, chega ao templo. Entrando no templo, à frente do templo, está aquela balbúrdia, aquela bagunça, aquela feira. E Jesus, indignado, vendo aquilo ali, Luiz, expulsa. A Bíblia diz que ele expulsa a todos, sai expulsando. E sem romantizar, irmãos, ninguém expulsa alguém pedindo por favor. É expulsar. É na vassoura, é na pancada, sai mesmo. Até porque tinha um vídeo rolando aqui, para expulsar um rato, o Carlos subia, o Pedro corria, o Jean gritava, para expulsar. Isso é para expulsar. Ninguém queria pedindo por favor por rato, e Jesus não queria pedir por favor para que ele saísse. Não, Jesus expulsou. E um caso diferente que me chamou a atenção nesse episódio é Jesus e mais 12. Jesus e mais 12. Só ele levanta, tem a atitude, de expulsar a todos. Eu consegui entender, sendo os discípulos, os obreiros, é como eu imaginar hoje o pastor trabalhando e os obreiros olhando. Hoje o pastor subindo e descendo fazendo e os obreiros parados na inerte. Eu falei assim, caramba, senão a Bíblia tinha narrado, comentado, que Jesus e os discípulos expulsaram a todos. Não. Jesus expulsou Mano Felipe, a todos. Então chegamos na passagem da figueira infrutífera. Agora eu vou decorrer essa mensagem. Possa ser que, como foi nos ensinado pelo nosso pastor Luiz, a carta a ser entregue, para alguns é uma carta de amor, para outros é um boleto, para uns é uma intimação. Eu não sei. Eu, quando recebi, eu confesso verdadeiramente que para mim foi uma intimação, a ponto que desceu o título da mensagem, o dia da prestação de conta. Mas no final dessa passagem, Jesus ensina aos discípulos a terem fé. E Hebreus vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Ninguém aqui viu Jesus. Nenhum de nós vimos Jesus. Nunca. Mas cremos que Ele existe. Cremos que Ele passeia. Cremos que Ele nos sustenta. Mediante a nossa fé. Eu não posso somente crer e não ter fé. Eu preciso ter minha fé e crer. Pautado naquilo, muitas das vezes, que eu vejo. Vou falar que Tomé estava errado, Mano Luiz? Não estava. Não estava mesmo. Que muitas vezes eu sou Tomé. Preciso ver para crer. Que enquanto não acontece, eu estou duvidando. Porque esse sou eu. E para que eu tenha fé e crer, eu preciso, quando eu entrar pelaquela porta, ter a fé que essas pilastras vão sustentar esse prédio e que não vai cair na minha cabeça. Eu preciso crer que isso, ainda que eu não saiba quem fez, mas eu preciso crer que eu vou entrar, cultuar, seja lá fazer o que for e voltar para a minha casa, porque eu não sei quem fez, mas eu preciso crer, eu preciso ter fé. É o fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu preciso continuar crendo. E outro fato, a qual eu, por muitas vezes, quando criança, pensava que não aconteceria, era Jesus, Deus ter fome, Deus dormir e Deus ter sede. Isso era uma coisa que me chamava a atenção quando criança. Eu falava, isso não pode acontecer. Deus não tem fome, mano. Deus não tem sede. E Deus não dorme. Mas a Bíblia, a qual na minha casa, quando criança, não era feito para uso além de enfeite. Ela só servia de... Então eu não conhecia as Escrituras, não sabia o que estava escrito, não tinha o entendimento. E para mim, então, só servia para mais um apetrecho. E quando você vem
cresce, começa a entender as coisas, vem para o Evangelho, você começa a ser descortinado algumas coisas na sua mente. E esse paradigma igual eu tinha, que Jesus não comia, Jesus não dormia, Jesus não tinha sede, foi quebrado. Foi mostrado aqui. João 4,4, uma passagem conhecidíssima, Romão. Jesus teve sede. Foi o encontro daquela mulher. Era necessário, sim, o encontro com aquela mulher. Mas detalhe importantíssimo daquele enredo é que ele tinha sede, ela tinha sede. Ele disse para ela que ele era fonte de água viva e quem daquela água bebesse jamais teria sede. Ela se interessou, mas resumindo, ninguém bebeu água. Mas ambos tiveram sua sede saciada. Jesus dormiu. Marcos 4,38 vai dizer que Jesus dormia à proa do barco. Dormia à proa do barco. Fato qual eu não imaginava, Vinícius. Fala assim, Jesus não pode dormir. Mas enquanto Jesus está dormindo, ali, nós reparamos que ninguém morre. O vento está soprando, o mar está revolte. Ainda que aqueles homens não entendiam o que estava acontecendo, porque a maioria era pescador, se conhecia um pouco de mar, algo sobrenatural estava acontecendo. Mas Jesus estava dormindo. As vidas estavam em perigo. Nenhum deles nem caiu. Jesus dormindo, Jesus acordado, Ele está cuidando. Basta eu crer. Basta eu manter a minha fé naquele a qual tem me chamado. Eu não posso tocar, eu não posso ver, mas posso sentir. Sei que há um lugar reservado e separado para aqueles que o amam, para aqueles que seguirão a sua doutrina, e lá chegarão. Eu preciso crer nisso. Como certa feita o pastor nos ensinou aqui, é ter fé de um local onde nós não vemos. Nós nunca vimos. Fé não, perdão, é saudade. Como é que eu vou ter saudade do céu, irmão? Eu nunca vi o céu. Eu tenho saudade do meu pai que já se foi. Eu tenho saudade da minha avó que já se foi. Eu tenho muita saudade. É um sentimento natural do ser humano. Mas como eu vou ter saudade do céu? Sim, eu preciso crer. Preciso ter fé que esse lugar existe e sinto saudade de lá. Saudade de um lugar que eu nunca tive. Foi nos ensinado. É uma coisa meio assim, meia coisa da mente, mas quando nós buscamos entender, Betão, é algo que tentamos explicar, ou até que nos explique, mas a gente não consegue entender. Mas precisamos continuar a crer. Precisamos continuar a crer que esse local, a qual esse livro diz, está reservado. Só para mim? Claro que não. Para todos. A morte do Senhor não foi para um, nem para dois. Foi para todos. Como eu falei no início, os mesmos que louvavam, os mesmos, oh, que Jesus maravilhoso, eram os mesmos que criticavam. Mas precisamos ter uma escolha. Precisamos fazer a nossa escolha. Ou criticamos, ou ajudamos. Ou ficamos dentro, ou ficamos fora. Em cima do muro não dá. Pois bem. E a mensagem diz: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Aqui é um ponto. Eu não consigo acreditar, mano, que só Jesus teve fome. Era Jesus, mais 12 e no mínimo mais 3 mulheres. No mínimo, Maria, a qual foi agraciada, Maria Madalena, a qual foi expulsa aos demônios, e Joana, esposa de Cusa. Essas 3, então seguia-se ali 15 pessoas. Mas só Jesus teve fome. Eu não consigo acreditar. Eles desciam de um evangelismo. Eles correram. Ainda que saibamos que aquelas mulheres, cuidavam de tudo. Da comida, da hospedagem. Elas ajudavam o ministério do Senhor, claro. Mas não é possível que só Jesus teve fome. Eu não consigo acreditar. Voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira, perto do caminho. Aí que está. Jesus levantou,
com todos e viu aquela figueira. Aquela figueira que foi plantada próximo ao caminho. Ela não foi plantada no caminho. Por algum propósito, ela foi plantada ali. Alguém cavou a terra, botou a semente e molhou e regou. Essa figueira não foi posta ali por acaso. Os estudiosos dizem que uma figueira, ela pode chegar a 2 metros a 4 metros de altura. Então, por sinal, é uma árvore grande. Ela é cheia de folhas, então ela fica mais vistosa. Ela não foi plantada no caminho, ela foi plantada próximo ao caminho, com alguma finalidade. Aqui ela foi plantada. E Jesus viu. Jesus viu, olhou. E aquela figueira, de tanto chamar a atenção, eu pude pensar no que aquela figueira um simbolismo hoje. Hoje eu posso ter aquela figueira como um carro de abre-alas da escola de samba. É o mais bonito. Ele vem de abre-alas, ele chama mais atenção. Ele tem de estar brilhoso. Todos têm de ver. Eu também consigo imaginar um servo do Senhor saindo da sua casa para vir para a igreja, bem ataviado, com a sua Bíblia debaixo do braço. Quando passa, está escrito: esse é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. Também me fez lembrar uma mulher, quando sai da sua casa, bem ataviada, vindo para a congregação, e todos olham e vejam: vai ali uma mulher de Deus. Ela chamando a atenção. É a figueira, a qual me fez pensar, Priscila, esta figueira com esses exemplos. Ela no caminho. No caminho a qual o lugar a qual ela foi plantada, o propósito dela teriam muitos. Mas ela ali estava, posso dizer que para ajudar. Ajudar quem passava no caminho. Ajudar até aqueles homens que vinham trazer seus animais para o pasto de uma carruagem, sentar e descansar à sombra, porque era uma árvore grande, cheia de folhas, e assim poderia fazer sombra. Com certeza fazia. Então, algumas das utilidades essa figueira tinha. Mas a pergunta era: Senhor, por que tu foi? Os homens eram pescadores, a maioria, mas entendiam de estação. Jesus mais ainda, que foi ele que criou a estação. Então ele sabia que não tinha o que ele assim precisava para aquele momento. Marcos 13, 28 vai dizer: aprendei a parábola da figueira, quando já o seu ramo é tenro, e torna, e brota as folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Antes do verão é a primavera. Sabemos então que aquela árvore estava cheia, não de frutos, cheia com suas folhas. Suas folhas tinham a conotação de ser folhas assim, que dão um simbolismo de crescimento. Ela tinha o crescimento, a fertilidade e renascimento, porque suas folhas têm formatos de coração. Ou seja, uma árvore desse tamanho, cheia com essas folhas, ela tinha sim utilidade, porque ela aqui foi plantada por um propósito. Ela não foi plantada no caminho a qual todos poderiam passar, esmagar e destruir, não. Ela foi plantada por um propósito naquela localidade. Jesus passando. Jesus subiu. Jesus desceu. E dirigiu-se a ela. E aí estava a minha pergunta: Senhor, por que tu foste? Por que tu foste lá, Pai? O Senhor sabia que não tinha. A estação não era de fruta, dona Simone. Ele sabia muito bem. Por que ele foi? E comecei a orar. Comecei a estudar. Levantei outra mensagem, pensando nessa. Aí fui no monte. Lembrei dessa mensagem. Eu falei: Senhor, traga-me algo, para que eu possa levar para os meus irmãos algo que venha do céu, não algo da carne. Eu falei: o que eu vou falar para o meu irmão? Porque o Senhor sabia que não tinha nada. Por que o Senhor foi? E está eu nessa peleja. E me fala isso, me fala aquilo. Lembrei.
rapidamente, de Ezequiel 37, onde o servo foi levado ao vale de ossos secos. E ali era feita as perguntas. O anjo do Senhor o fizera algumas perguntas. E a resposta a qual aquele servo diz, é a resposta a qual eu consegui entender. Senhor, tu sabes. Ele não falava nada o que ele não sabia, Carlos. O que ele não podia falar. Então, diante dessa pergunta a qual eu fazia ao Senhor, por que eu fui? Ele não me respondeu nada. Ele não tem obrigação de me responder nada, Júlio. Eu que tenho obrigação de ir. Eu que tenho obrigação de buscar. Eu que tenho obrigação de continuar caminhando no caminho a qual ele trilhou, em obediência. A obrigação é minha. Ele não tem obrigação de fazer e me responder nada. E eu continuei na mensagem. E aí, a pergunta era: Senhor, se não tenho que ir, o Senhor foi, e essa figueira estando vistosa e apresentável a todos. E Jesus foi. Foi porque se mostrava algo que ela não era. Foi porque dizia fazer e ter resultado que já não tinha mais. Foi porque estava cheia, estava se mostrando para todos achando que tinha fruto, mas fruto algum não tinha. Foi porque na subida e na descida, na amostra, você dizia que era, mas não era. Você dizia que fez, já fez, mas não faz mais. E Jesus virá. Uma hora Jesus virá. Mas em todo o tempo, agradeçamos a oportunidade. Frutificar na estação? Claro. Mas frutificar fora do tempo também faz parte. Se nós dizemos ter frutos, nós falamos ter frutos, como eu falei, é um homem de Deus que desce, uma mulher de Deus que desce, precisa ter algo, Vitor, para quando eu ir me aproximar, ter para me dar. Não adianta descer toda terça e quinta, domingo, com um blazer todo bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço, vivendo uma vida porca. Vivendo uma vida a qual só minha família sabe, porque muitas das vezes eu consigo esconder até do pastor, até certo momento. Mas o que adianta que uma hora eu vou ser enquadrado fora do caminho, para que eu me preste atenção, me reequilibre e volte ao caminho, porque eu estou fora do caminho. É no caminho que as coisas acontecem. O Cássio falou que Jesus é o caminho porque está escrito. Ele não falou por falar, porque está escrito no Evangelho de João. E nesse caminho a qual nós trilhamos, não é um caminho qualquer a qual o Senhor nos chama para trilhar. Tem coisas, tem obstáculos, tem animais peçonhentos, terríveis, tem armadilhas querendo nos fazer parar e desistir e nos amedrontar. Tem, mas no caminho Ele está conosco. O mesmo caminho que trilhamos para a direita, para a esquerda, Ele está, e o mesmo caminho para frente está. Ele é conosco. Se não fosse assim, Vinícius, nós não chegaríamos aqui. Luiz, não. Obstáculos existem e vão continuar a existir. Mas eu preciso continuar com a minha fé e crer que há um lugar reservado para mim. Nós precisamos continuar a crer que este lugar sim está reservado. E não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser do meu achismo, do meu jeito de ser. Não, eu preciso me enquadrar o que está nesse manual aqui, ó, de regra, de fé e de prática para o cristão. É a Bíblia. Se eu fizer do jeito que eu quero, eu estou lascado. Se eu viver do jeito que eu quero, eu estou lascado. Então para que eu vou perder tempo? Eu sempre falo isso, não sei nem porquê. Para que perder tempo descendo da minha casa? Para que perder tempo orando? Para que perder tempo jejuando? Para que perder tempo lendo a palavra? Para que perder tempo indo ao monte? Falando para o meu filho, filho, faz isso. Falando para minha filha, faz aquilo. Falando com a minha esposa, para quê? Ouvir tantos e tantos sermões que são pregados aqui e não fazem causar nada em mim.
Para quê? Se eu me digo ser essa figueira, mas o que eu estou produzindo? O que eu tenho produzido ao longo desse tempo, desses 9 anos? Frutos bons ou frutos maus? Mateus 7, 18 e 19. Não poderá árvore boa dar maus frutos. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança no fogo. Mateus 12, 32 vai dizer: ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore mal o seu mau fruto. Porque pelo fruto se conhece a árvore. O que eu estiver produzindo vai reverberar. Uma hora ou outra, a máscara vai cair. Não tem jeito. Aqui eu sou uma coisa. Aqui eu consigo esconder de todos vocês. Quase todos, menos do Espírito Santo. Eu consigo. Mas se eu for essa porcaria dentro de casa, uma hora o pastor vai ficar sabendo. E todos ficaram sabendo. E o fruto da árvore ruim vai ser falado e jogado no lixo. E Jesus seguiu e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. Dentro dessa frase, tem 2 palavras que chamam a atenção. Nunca mais. Nunca mais é a locução adverbial de tempo. Nunca mais. E também tem a conotação em Jesus dizendo: acabou. Não haverá uma segunda chance. Mas o interessante é que dentro disso que eu falei, essa locução adverbial de tempo, ele diz: nunca mais. Eu posso ter certeza que um dia eu frutifiquei. Um dia eu fiz. Um dia eu amei. Um dia eu louvei. Um dia eu preguei. E hoje eu não faço mais. Por quê? Se a oportunidade ainda está sendo me dada todos os dias. Jesus passa, Jesus volta. Jesus passa, Jesus volta. Jesus está vendo. É me dada a oportunidade todos os dias. Eu levantei hoje. Eu levantei hoje, eu não levantei porque eu quis não, porque é Ele que me dá o fôlego de vida. Quando o salmista diz, eu amo esse verso, que darei ao Senhor por tantos benefícios. Ei, são muitos benefícios. O salmista diz assim: é muito, eu não posso equiparar, essa balança nunca vai se equilibrar. O Senhor está me dando muita coisa, não posso, mas obrigado pelo que o Senhor tem feito por mim. É isso. Ele passa, Ele está vendo. O Espírito Santo sabe a forma a qual eu me dedico à obra, a forma a qual eu venho feito as coisas de Deus, a forma a qual eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho, eu sou no meio da rua. Tem certas coisas que eu não posso mudar. Hoje aconteceu um fato, cara, muito engraçado dentro da barbearia. O rapaz sempre brinca comigo. Brinca. Aí o outro brincou comigo, eu brinquei na mesma medida. Mas ele ia brincar, porque o pai dele estava sentado. Aí ele calou a boca. Eu também fiquei ali, percebi. Mas por quê? 2 caras. Porque é crente. Eu sou esse aí, cara. Eu tenho que saber até o meu limite. Está escandalizando? Então não dá, Guilherme. Isso daí não dá mais. Se eu não posso comer carne, não como, pô. Vou escandalizar o meu irmão? Mas eu preciso ser eu. Porque quem me conhece mais do que eu mesmo é Deus. Nem minha esposa me conhece. Fiz coisas na minha vida que ela não sabe, e Deus sabe como eu me arrependo. E aí? E coisas a qual eu dizia: eu jamais faria isso. Eu jamais vou fazer isso. Eu jamais vou fazer aquilo. E fiz. Porque nem eu mesmo me conheço, Felipe. E aí? Aí hoje eu quero bancar de bombom. Não sou. Pastor Henrique, meu pastor. Dona Simone, Luiz Carlos. Cara, não sou nada. Eu não sou nada. Sou apenas mais um.
lutando pela minha sobrevivência e permanência em Cristo Jesus. Eu amo o que eu faço. Eu amo hoje ser cristão. E às vezes eu passo por certas situações que eu falava: Senhor, não ia acontecer isso. Mas agora tem de acontecer isso. Agora você não pode mais fazer isso. Agora você tem que entender o que está escrito lá. Quando Deus chama Abraão: ei, rapaz, ei, Guilherme, ser perfeito na minha presença. É isso que você tem de ser. Essa porcalha a qual um dia você foi, já foi a vida nova, meu irmão. Ó, é aqui, ó, o caminho a qual eu tenho trilhado para você, é por aqui que eu quero que você ande. Você vai tropeçar, mas eu vou te levantar. Você vai até bambear, mas eu vou te manter de pé. Você vai até achar que caiu, mas não caiu não. Eu vou continuar te estendendo, porque minha mão sempre esteve e estará estendida para você. É isso que eu preciso entender. É isso que nós precisamos entender, Ricardinho. A vida não é só assim, é altos e baixos. Mas também depende de onde você quer viver. O Neymar, quando criança, mais novo, ele falou uma coisa e repetiu interessantíssima. Ele falou que não queria estar lá em cima, primeiro, nem lá embaixo. Ele queria estar no meio. Eu falei: pô, o cara não quer ser o melhor e não quer ser o pior. Ele quer estar no meio. Aí você vai começar a entender e ver, irmão, você precisa ter um nível. Um nível. Você sabe que pode subir e você sabe que pode cair. Mas cair ninguém quer. Mas pode acontecer. Mas manter-se no plumo, onde eu posso ver as coisas e ver todo mundo, é melhor. Porque as pessoas sabem quem eu sou. E eu também sei quem eu sou. Para que eu quero estar lá em cima? Nada, todo mundo me vendo? Não. Eu gosto de estar escondido aos bastidores. Mas quando me chamar, Vitor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É porque eu gosto. Tem quem gosta de uma coisa, tem quem gosta de outra. É o ser humano, irmão. Nós precisamos e eu preciso respeitar. E assim. Aquela canção diz: se Cristo comigo vai, eu irei. E estou indo. E não tem medo. É assim que eu vou, Carlão. Devagar e sempre. Tartaruga não morre do coração. Quem morre do coração é coelho. Desesperado, rato. Que tem batimento cardíaco, não. A tartaruga vai. Eu vou chegar. Espera que eu vou chegar. Mano. E eu sei que eu preciso chegar. E aí, para encerrarmos, Marcos 11:20 vai dizer: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Essa mesma figueira que chamava atenção, que aparecia para todo mundo, para todos, para muitos que pelo caminho passavam. Essa mesma figueira que servia, tinha um propósito a qual ela foi plantada ali. Hoje essa figueira está seca. Ela serve para urubus pousarem nelas. Hienas e chacais se encostarem nelas. Animais que só comem resto. Animais que só comem resto, o que não presta. E essa figueira não podia ter chegado, não precisava ter chegado a esse ponto. Não precisava ter chegado a esse ponto. Ela tinha vida, ela teve muitas e muitas oportunidades. Porque ela frutificou. E ela deixou de frutificar por algum propósito, por algum motivo no meio do caminho. Eu não sei qual. Mas essa figueira tem que voltar a frutificar. Porque ela tem vida. Ainda que ela fosse cortada, ela está com a raiz. Ela tem raiz. E a raiz ainda está buscando os nutrientes de onde ela pode tirar. Ela vai descer, ela vai buscar e vai chegar até a pedra.
a pedra angular, que é o alicerce. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. E essas raízes das plantas, é lá que ela precisa buscar. É entender que o nutriente a qual ela precisa para voltar a frutificar está em Jesus. Está pautada na palavra. Todas as outras pedras, para fazerem um formato, para criar uma base, precisa ser igual à pedra angular. Precisamos ser iguais a Jesus. Não tem outro jeito. E essa figueira voltará a frutificar, a dar bons frutos. Se um dia não conseguiu dar, que pegue essa oportunidade, dê esse bom fruto. Passe a entender ou estudar como é que é esse mecanismo de dar bom fruto. Buscar a Cristo, entender que Cristo é o único suficiente Deus da nossa vida, isso é como uma obrigação nossa. Nós que somos lavados e remidos no sangue de Cristo, é entender que Jesus é o nosso alicerce. Jesus é a nossa base principal. Não é fácil, meus irmãos. Eu sei que não é. Mas também não é impossível. Que o impossível Ele fez por nós na cruz do Calvário. Lucas 12 diz que: mas Deus disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Nós não sabemos, irmão. O fruto que tivermos produzindo hoje vai direcionar para quem nós entregaremos e para onde nós iríamos. Quero crer, irmão, que toda a igreja esteja dando bom fruto. Quero crer que toda a igreja esteja dando bom fruto. Se não tiver, volte a dar outra vez. Se secou, peça de novo. A fonte é inesgotável. Ela não seca. A fonte é Jesus. E Ele é o caminho. Ele é o galardoador da nossa vida. Amém, meus irmãos? Obrigado pela oportunidade, pastor.